Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso encontro desta tarde, onde o nosso tema é um tema bem relevante para nós mulheres. E a proposta de hoje é fazer com que a gente possa refletir um pouquinho sobre a nossa saúde, o quanto que nós estamos conduzindo aí a nossa saúde, porque nós sabemos que apesar dos cabelos, né, principalmente para as mulheres, ser um sinônimo de beleza, né, que transcende até a estética, ela na verdade representa a beleza dos nossos cabelos também reflete uma autoexpressão, uma identidade, uma comunicação de nós para com o mundo, não é? Então, a gente sabe que também, hoje, nós estamos num momento onde os tipos, os cortes quebram parâmetros, quebram paradoxos, né? Quebram aí uma certa ruptura em padrões, mas ainda assim, eles estão representando de alguma forma o nosso interior, né? A nossa personalidade, a nossa identidade, a nossa segurança. E a gente sabe que a pele é o maior órgão do nosso corpo, mas a gente não pode desconsiderar o couro cabeludo e os próprios cabelos como um todo, como uma expressão também desse órgão tão importante que aí reflete de fato diretamente o nosso estado de saúde, tanto emocional como física, que é o que nós vamos trazer um pouquinho hoje para que a gente possa refletir juntos e encontrar aí o nosso próprio caminho, não é? Bem, eu sou Jimena, estou chegando aí aos meus 62 anos, já estão batendo a minha porta, e embora minha formação acadêmica seja na área de humanas, eu sempre fui moldada, vamos dizer assim, pelo trabalho voluntário, desde adolescente eu desenvolvo trabalho voluntário, e ele me levou ao autoconhecimento, esse trabalho que eu venho fazendo aí desde a adolescência, me despertou para o autoconhecimento, e esse autoconhecimento acabou me levando para o yoga. Então, aí em torno de 27 anos, eu sou praticante e também, ao mesmo tempo, professora. E mais recentemente, de 7 anos para cá, a aromaterapia entrou na minha vida de uma forma muito natural, como também um elemento de autoconhecimento. O yoga é uma grande ferramenta de autoconhecimento e a aromaterapia também. E a gente vai ficando cada vez mais curiosa, interessada em construir um modelo de vida, um estilo de vida, e a gente vai aprendendo, vai tendo fome de conhecimento para que a gente possa transformar em prática. E nessa jornada, aí de menos de um ano para cá, eu comecei uma pós-graduação em naturopatia e odontologia, porque eu entendo que é um caminho também que integra, né, são práticas integrativas na naturopatia, e a iridologia, ela traz não só a genética, que a gente carrega desde os nossos avós, mas principalmente a influência direta da epigenética na nossa vida. Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente não sabe nada, mas por outro lado, a gente vai tendo elementos para construir o nosso estilo de vida. Então, a nossa proposta aqui, ela não tem a intenção de trazer diagnóstico, de tratar, de curar. Nós entendemos que sempre é importante um acompanhamento médico para que a gente possa ter um apoio que a medicina nos traz, conquanto que nem por isso nós estamos 100% saudáveis. Mas nós não podemos dispensar de forma alguma a consulta, o acompanhamento de profissionais de saúde quando entendermos que é um trabalho de prevenção e que nós devemos cuidar da nossa saúde com uma visão bem holística, bem integral, não é? E quando a gente fala do couro cabeludo, né, e do próprio cabelo, dos cabelos, nós podemos dizer que eles são indicadores dos desequilíbrios internos do nosso organismo. Ao mesmo tempo que muitas vezes, quando de forma natural e não de forma artificial, né, eles estão sadios, eles também vão estar representando o nosso interno, o nosso interior, como a quantas andam o nosso organismo. Porque quando há alterações na aparência, ou mesmo quando nós sentimos, né, a questão do volume, a questão da qualidade dos fios,
essa identificação que muitas vezes as pessoas percebem, mas principalmente a gente percebe quando a gente faz uma autoanálise, nós vamos identificar, ou pelo menos trazer como indícios, né, que pode estar ocorrendo vários fatores que levam a esse desequilíbrio. E aqui também a nossa ideia não é entrar no pormenor de cada uma dessas possibilidades, e sim trazer elementos para que vocês possam estar refletindo sobre a vida de vocês, os caminhos que cada um está triando, né? Cada um está triando, e aí a gente vai fazendo o quê? Trilhando, na verdade. E aí a gente vai, por meio da reflexão, encontrar as melhores alternativas. Então, nós sabemos que a nossa alimentação, infelizmente, não é de boa qualidade. E como se não bastasse isso, mesmo quando a gente consome produtos orgânicos e tudo mais, o nosso organismo chega um momento em que ele não consegue absorver toda a nutrição disponível, ainda que não seja de 100%. Então, nós começamos a ter deficiências nutricionais. E isso vai interferir, certo? Em diversas formas. Os desequilíbrios hormonais, mesma coisa. Ou seja, no período de TPM, ou quando tem ovários policísticos, climatério, menopausa, gravidez. A mulher, ela é pós-menopausa, né? Quando aí realmente já entrou num processo que não há mais hormônios. Então, essa gangorra hormonal que a gente leva, passa a vida por ela, também vai trazendo suas dificuldades, os seus problemas para nós, né? Vai acarretando um certo ônus na nossa vida. E aí a gente agrega isso ao quê? Ao estresse da vida moderna, as dificuldades que nós temos de equilíbrio emocional. Então, é um fator muito importante. Nunca nós passamos por um período da humanidade com tanta pressão, não é? Principalmente nós mulheres, porque antigamente ainda a mulher ela ficava mais dentro de casa, com as suas exceções, mesmo trabalhando, muitas mulheres que sempre trabalhavam fora, mas de uma forma geral, a mulher ficando mais em casa ou trabalhando meio período, ela tinha um processo e já tinha tudo que está acima aqui para administrar. Mas a partir do momento que ela foi realmente de cabeça para o mercado de trabalho, muitas vezes solo, não é? Não tendo um apoio de um companheiro, tudo isso foi gerando e vem gerando, e hoje nós estamos num processo de questões mentais bem profundas, muitas vezes, não é? E aí também como efeito de todo esse processo, as doenças autoimunes, porque hoje cada vez mais se sabe que o intestino é a fonte dessas doenças aí. Da mente vem para o corpo, somatiza no intestino e reflete nas diversas deficiências que cada um tem. Então, com isso, nós vamos tendo possibilidades de queda de cabelo, nós vamos tendo possibilidade de afinar o fio, né? O fio vai ficando mais fininho, vai ficando mais frágil, quebradiço, duas pontas. Porque, como se não bastasse tudo isso, tem a questão da carga tóxica, que é um processo bem agravante na vida também da mulher. Por que mais a mulher? Porque nós utilizamos esmalte, muitas vezes utilizamos aí a tintura nos nossos cabelos, a maquiagem na pele, hidratante para ficar perfumada, para ficar hidratada. Então, toda essa composição, fora detergente, sabão em pó, amaciante de roupa, todos esses produtos vão refletir numa carga tóxica, que vai gerar um problema para o nosso corpo ao longo da nossa vida. Às vezes não é no início, não é de vez em quando, mas eu uso só de vez em quando. O problema não é o de vez em quando, o problema são anos de vez em quando, até que chega um momento em que realmente somatiza no nosso organismo, não é? Então, quando a gente fala de cabelos fortes, saudáveis, né, brilhantes e que de uma forma mais natural, certamente nós estamos falando sobre a importância de ter um organismo saudável, de ter uma mente em equilíbrio, saber administrar o quanto de emoções, o quanto de pressão, como manter os cinco ambientes da nossa vida mais equilibrado. Quer dizer, tudo isso vai refletir
não só nos cabelos, mas claramente nos nossos órgãos e na nossa pele, como nós falamos que é o maior órgão do nosso corpo, não é? E para que a gente possa fazer, então, seguir por esse caminho, nós temos que fazer uma análise interna, não é? Uma reflexão para poder analisar dentro desse pouquinho que eu trouxe aqui, essas informações iniciais, a quantas andam a nossa saúde interna, certo? Para que a gente possa construir boas práticas para que a gente possa ter uma higiene do sono. Eu não falei do sono, mas ele é muito importante também. Nós somos muito impactadas pela falta de uma qualidade de sono. Então, nós temos que rever tudo isso para saber por onde começar. E aí, quando a gente fala, então, que é o nosso foco aqui, fazendo aquela breve reflexão, aquela breve retrospectiva de como estão os meus hábitos, como é que eu estou conduzindo a minha vida profissional, social, pessoal, meus autocuidados, se eu tenho ou não tenho, estão sendo suficientes, não estão? Bom, nós podemos ter um apoio da aromaterapia como um todo. E aqui o nosso foco hoje, então, é trazer essa atenção maior para os nossos cabelos e couro cabeludo. Então, a aromaterapia capilar, ela é uma terapia complementar, onde a gente vai utilizar os óleos essenciais, que sejam puros e concentrados e eficazes, principalmente quando a gente fala de doTERRA, porque é uma empresa que nos traz essa segurança, e também a combinação com os óleos vegetais, que são os óleos carreadores, e até outros produtos que podem ser inseridos. Embora a gente não vá entrar no mérito, mas, por exemplo, a argila é um produto que pode ser muito bem aplicado junto com óleos essenciais e com os óleos vegetais. Aqui nós vamos ficar mais centralizado nos dois mesmo. Por quê? Porque quando a gente promove a saúde do couro e dos fios, nós estamos também trazendo saúde para dentro. Então, não existe milagres, mas a gente tem a oportunidade de encontrar um equilíbrio, de encontrar uma forma de equalizar aquilo que está meio fora por meio dos óleos essenciais em acordo, em conjunto com os óleos vegetais. Na medida em que a gente utiliza, nós estamos substituindo outros produtos que sejam sintéticos, que tenham químicas sintéticas e que são potencialmente irritantes e que impactam a nossa vida. Então, toda vez que a gente utiliza um óleo essencial com um óleo vegetal de boa qualidade em nosso cabelo, nós estamos reduzindo aquela carga tóxica que eu disse que muitas vezes é difícil da gente conseguir zerar, mas no que a gente pode atenuar faz parte do nosso trabalho, da nossa obrigação, inclusive. E aí, mas o que são os óleos vegetais, né? Os óleos vegetais, eles são caracterizados pela sua densidade, eles são mais grossos, né? Mais densos, são ricos em ácidos graxos, vitaminas e sais minerais. E eles ajudam, de fato, a esse processo de hidratação, nutrição e proteção da pele e dos cabelos. E eles misturados aos óleos essenciais, eles vão ter três funções muito importantes. Primeiro, que não permite a evaporação rápida do óleo essencial, porque sabemos que o óleo essencial é volátil e ele evapora com muita facilidade. Segundo, que utilizando o óleo vegetal junto, como ele não vai evaporar rápido, logo ele vai ficar mais tempo na nossa pele. E com isso, a pele tem a capacidade de absorver as propriedades um pouco mais lento, devagar, de forma mais profunda, mais eficaz. Um outro ponto importante é que ele protege a nossa pele. Por quê? Porque, como eu disse, nós não sabemos o nível de inflamação que nós temos dentro do nosso corpo. Mas hoje nós vivemos com um corpo muito inflamado. E o corpo inflamado, por mais que o óleo essencial seja de altíssima qualidade, se você passar ele direto na pele, não só ele evapora, mas ele pode irritar a pele. Mas não porque ele vai irritar, mas a sua pele vai trazer uma reatividade diante daquela pureza, diante daquela química, ainda que seja natural, e ainda a gente vai poder, de repente, pode ser dizer, poxa, o óleo não é de boa qualidade. E não é verdade. É o quanto de irritação da nossa pele que está trazendo aquela reação para fora.
E também, por outro lado, ele facilita o uso do óleo vegetal, ele facilita a aplicação tanto no couro cabeludo como nos fios do cabelo, certo? E aqui eu vou trazendo alguns óleos, algumas bases carreadoras. Nós não vamos assim entrar no mérito de cada uma delas. Vocês podem até ir tirando print da tela se quiser, para ter uma referência, né? Mas aqui nós temos o óleo de abacate, que é rico em ômega 3, vitamina E, tem a proposta de hidratação, né? Tem a proposta de cuidar, de dar um apoio em casos de eczema, de caspas, psoríase, além de ajudar no crescimento e na restauração de fios danificados. O óleo de argan, rico em vitamina E, também trabalha com um processo de hidratação, brilho, reparador de fios, fortalecimento de pontas, né? É uma excelente escolha para cabelos secos e danificados. O óleo de semente de uva, rico em vitamina E, quer dizer, indicado também para cabelos ressecados e no auxílio ao crescimento dos fios. Uma coisa, um ponto importante, né? Sempre quando a gente fala de óleo vegetal, também nós temos que procurar o melhor, porque hoje você tem acesso a uma infinidade de produtos. Na farmácia mesmo é capaz de encontrar praticamente todos eles. Mas a pergunta é o quanto que realmente eles são puros e eficazes. Então, sempre um óleo que é prensado a frio, ele nos dá a garantia de maior benefício, de ser realmente potente naquilo que ele se propõe a fazer, o que a literatura diz que ele é capaz de realizar. Aí nós temos também o óleo de arnica, que possui propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes, muito bom também para as questões de coceira no couro, de edemas, de dores, porque às vezes pessoas que têm muito processo de irritação no couro cabeludo, que descama realmente, ele acaba fazendo até feridinhas. Então, o óleo de arnica também, como outras aqui, promove a cicatrização e vai fazer com que atenue essa sensação. O óleo de calêndula é uma hidratação, ele promove a hidratação do couro cabeludo que é seco, ele remove também caspas, melhora a condição como um todo, né? Tem propriedades regenerativas, calmantes, promove o crescimento e circulação sanguínea. O óleo de coco nosso, da doTERRA existem outros, mas é um nosso queridinho, porque ele é maravilhoso. E ele, o importante do nosso óleo é que é retirada a parte de gordura dele. Então, mesmo retirando a parte que engordura, que fica mais densa, ainda assim ele é rico em ácido láurico, tem uma ação antibacteriana, antifúngica, altamente antioxidante, que promove também o brilho, a maciez e estimula o crescimento capilar. Um produto importante, antes da gente falar desse próximo aqui, é o óleo de rícino, que a doTERRA lançou recentemente nos Estados Unidos. Nós não temos aqui no Brasil ainda, mas ele é um óleo muito interessante também para a gente usar na saúde capilar e dos fios. Ele é extremamente denso, esse ele é mais denso que todos esses óleos que a gente está trazendo, mas ele é muito, muito, muito eficaz. Eu tenho até o meu vidrinho aqui, que ele não é uma empresa que eu comprei de fora do país, porque, de novo, os que você encontra aqui na farmácia, com certeza já tem os componentes, os fragmentos do próprio plástico das embalagens, e a gente sempre tem que comprar e deixar na embalagem escura, para proteger as propriedades. Mas vamos lá, o óleo de jojoba, limpeza dos fios, regula a oleosidade, hidrata o couro cabeludo e previne irritação. Vocês vejam como eles têm propriedades químicas diferentes, mas ações muito similares. Então, dentre eles, dois ou três que você tenha, você já vai estar muito bem servida. Aí nós temos o óleo de macadâmia, promove maciez, hidratação, fortalece pontas, blindagem das escamas e doador de brilho também. Aí temos o óleo de rosa mosqueta, que também é bem conhecido, alguns deles são bem conhecidos por nós, né? Que promove a hidratação aos fios, também tem a sua ação anti-inflamatória nos processos de coceira e descamação. E aí a gente vai entendendo, então, que na aromaterapia capilar, nós temos aí duas frentes que vão ser bem atuantes para nós, certo?
Primeiro que o aroma, nós já sabemos, de uma forma geral, os óleos essenciais, eles podem ser utilizados aí das três formas, né? O aromático, o tópico e a ingestão. Mas quando a gente fala em aromaterapia capilar, a grosso modo, nós vamos sentir os benefícios pelo uso aromático, porque o aroma, né, que a gente sabe que nós vamos absorver por usá-los na cabeça, nos fios do cabelo, eles vão ser rapidamente também sentidos pelo sistema límbico para poder desencadear uma reação química positiva, principalmente na redução do estresse, na questão do relaxamento, e isso vai impactar diretamente a saúde capilar. E também os seus componentes ativos, no caso dos óleos essenciais, sejam anti-inflamatórios, sejam antissépticos, estimulantes, no momento em que a gente utiliza o topicamente, que é no corpo ou no cabelo, vai ter a sua ação também regenerativa. Então, são as duas frentes mais fortes no impacto terapêutico dos óleos com os óleos vegetais. E aqui a gente está trazendo uma base assim de 12 possibilidades, porque os óleos essenciais, é, raramente você pega um óleo, eu não diria nem que é raro, nunca você vai pegar ou encontrar um óleo que é para uma frente só. Os óleos eles têm uma diversidade de aplicação. Então, com poucos óleos, a gente consegue ter resultados muito eficazes na nossa saúde como um todo. E aqui nós trouxemos uma composição de 12 óleos, que não necessariamente tem que ser esses quatro juntos. São 12 óleos onde você vai aprender a ser o alquimista para manter a sua saúde capilar em dia, para fazer com que os seus cabelos fiquem mais bonitos, reduzam aí a questão da queda, possam ser mais grossos, mais sadios, de uma forma mais geral, certo? Então, quando a gente fala do rosemary, que é um dos óleos do rosemary, é praticamente o óleo mais conhecido na questão do couro cabeludo. Em linhas gerais, ele vai melhorar a circulação do couro. Ele vai, por quê? Porque a circulação sanguínea vai para todo o corpo, não é? Mas quando a oxigenação ela é muito baixa, quando não tem circulação, não tem sangue fluido, logo não vai ter estímulo para que haja a produção, o crescimento, e aí você pode gerar um processo até de oleosidade por falta desse movimento. Então, o rosemary ele vai auxiliar no crescimento, na questão de renovar, né, fazer uma renovação celular. Ele tem uma ação de astringente, ele limpa, né, ele é séptico, e isso vai fazer com que ele também tenha uma ação anti-inflamatória e microbiana. Então, a gente entende que ele é um produto altamente importante e que pode, com certeza, estar, deve estar na nossa rotina de saúde capilar. Aí o outro óleo que a gente vai ver ali é o cedarwood. Ele é um óleo muito usado lá pelos egípcios, já pelos chineses. E qual que é o foco dele, né? Ele tem, inclusive o cedro, ele tem uma ação muito bacana na pele. Ele pode ser utilizado até como um clareador de pele. Mas aqui, para a gente focar na questão dos cabelos, né, do couro cabeludo, ele também tem uma ação fungicida, bactericida, de limpeza, anti-inflamatória, alivia a coceira, ele também melhora a questão da circulação, e ele tem um detalhe, trabalha para o fortalecimento dos fios, promove a, a maciez, né, dos cabelos e os brilhos e o brilho também. Aí nós vamos ver um pouquinho, falar um pouquinho sobre o eucalipto. O eucalipto, ele tem uma função bem interessante que a gente já conhece, que é a parte do sistema respiratório, não é? Só que um ponto interessante é que ele é muito além disso. E ele tem uma possibilidade de fazer com que a gente consiga gerar aí a ação antisseborreica. Então, ele é um dos óleos que mais trabalha a questão da oleosidade. Ele promove esse equilíbrio da microbiota, melhora a circulação e estimula também o crescimento dos cabelos e dos fios, né? Dos fios dos cabelos. O frankincense, ele é um óleo maravilhoso, né? O rei dos óleos, nós já é muito bem conhecido, mas pouco utilizado na saúde capilar.
E a gente sabe que, justamente por ele ter uma ação neurológica também, ele acaba gerando uma ação imunomoduladora. E isso faz com que ele tenha um efeito anti-envelhecimento. Por isso que nós também utilizamos o frankincense na nossa pele como um anti-age. Então, nos cabelos e no couro cabeludo, ele vai gerar essa ação anti-inflamatória, vai inibir o envelhecimento e ele vai proteger contra a radiação do UVB. Então, torna-se bem interessante também colocar ele na nossa rotina capilar. Aí nós temos aqui a lavanda, que a lavanda ela é muito conhecida também por todos nós, não é? A lavanda ela tem aquele efeito calmante, que já é natural dela, mas ela também promove o colágeno, ela estimula a produção do colágeno. É altamente importante para baixar a temperatura. Então, quando a gente também tem o prurido, coceira, né? E vai fazer o quê? Com que a gente alivia aquelas coceiras e, ao mesmo tempo, ela tem, ó, justamente por essa capacidade que ela tem de promover, estimular colágeno, ela também vai ajudar na densidade dos fios. Então, vai fazer com que os fios fiquem mais fortalecidos como um todo, né? Então, ela tem, entre as suas propriedades, favorecer o crescimento capilar, trazer calma, é um calmante para o couro cabeludo, que está irritadiço, alivia a coceira, diminui essa sensibilidade, que tem pessoas, às vezes, até com a escova de cabelo, sente ardor, não é? O couro cabeludo. Então, ela vai trabalhar muito nesse caminho. Por outro lado, também tem ação microbiana, antifúngica, previne proliferação de piolho e proporciona ótima cicatrização, que a gente já sabe muito bem como é, né? E aí a gente tem também o patchouli, que é um óleo pouco usado no couro cabeludo. E o patchouli ele tem uma capacidade também de regeneração capilar. E ele alivia muito os sintomas e os sinais de inflamação. Ele é um regenerador de tecidos cutâneos, certo? Então, ele também, assim como ele tem um viezinho como o olíbano de ajudar no envelhecimento e morte celular, ele vai com certeza fazer esse processo aí de controle também da oleosidade, redução de caspa para que o couro cabeludo mantenha-se o mais saudável possível. Por isso que ele é um protetor celular também. E ele dificulta, justamente por essa capacidade que ele tem de neutralizar radicais livres, né, de manter a pele sempre sadia, cicatrizada e menos caspa, menos seborreia, ele vai fazer com que reduza também a capacidade, a possibilidade de crescimento de bactérias, certo? Falar do ylang-ylang também, depois a gente volta para o melaleuca. O ylang-ylang, ele é um óleo que tem uma capacidade muito bacana também, muito importante na parte de cicatrização. Ele tem uma ação de fortalecimento que ajuda na redução da queda e, ao mesmo tempo, ele também inibe o crescimento de fungos e radicais, fungos e bactérias, radicais livres é o patchouli, fungos e bactérias. Ele melhora a textura também dos cabelos e também reduz a queda, certo? E aí, quando a gente fala de melaleuca, o melaleuca também já é um querido nosso, né? Nós já temos aí o hábito de usar o melaleuca para muitas frentes no nosso dia a dia. Ele é altamente antifúngico, antibactericida, ele promove aí uma limpeza um todo no nosso couro cabeludo, na nossa pele, né? O melaleuca é um óleo muito utilizado na saúde feminina. Então, ele reduz a possibilidade de fungos e bactérias, reduz caspa, remove células mortas e fortalece a vitalidade dos fios e, ao mesmo tempo, do nosso couro cabeludo, certo? E aí a gente tem também o gerânio, que ele é um óleo amigo da mulher, né? O melaleuca, ele tem uma vertente para a saúde da mulher e o gerânio é para outra. O gerânio parece que ele foi realmente um óleo feito para a pele feminina,
porque ele é um óleo que promove a melhor aparência da pele. Então, ele faz com que a gente consiga ter uma pele bonita, bem tratada, acima de tudo, e ao mesmo tempo ele fornece toda essa possibilidade de equilíbrio da oleosidade, ele promove maciez e equilíbrio, né? Brilho, equilíbrio como um todo nessa parte da oleosidade. Ele faz com que a gente consiga ter uma renovação das células e manutenção da cutis, por isso que ele também é utilizado aí quando diluído nos cremes, né? No rosto como um todo. E ele é um óleo que promove muito a reconexão com o feminino. Ele reduz fadiga, ele é um óleo maravilhoso, né, para a mulher. No pré-menopausa, pós-menopausa, nos processos de TPM, ele é um óleo muito interessante e que agora a gente vai poder estar utilizando para poder gerar esse brilho e essa maciez e esse equilíbrio diretamente nos fios do nosso cabelo. Sem considerar, né, não esquecendo que ele também tem uma ação antifúngica bem interessante. Aí nós temos o peppermint, que também é um outro óleo muito conhecido por nós, né? Um dos mais utilizados aí no mundo como um todo. E o pepper, ele tem essa ação anti-queda, por quê? Porque ele é um dos óleos que mais promove o aumento de oxigenação no sangue. Então, ele vai melhorar muito a circulação e vai fazer com que o nosso couro fique sadio e, com isso, evite, reduza os processos de queda também é um antifúngico potente, não é? E ele reduz também, aí ele é uma forma de fazer o controle da oleosidade. Um outro óleo muito interessante é o copaíba, pela sua ação sistêmica no nosso corpo como um todo, mas especificamente no couro cabeludo, a gente sabe que o copaíba, ele é o óleo das doenças autoimunes, os processos autoimunes. E cá para nós, quanto de processos autoimunes estão diretamente ligados à nossa pele? Então, ele é um óleo também que deve entrar na rotina, porque ele é altamente anti-inflamatório, analgésico, então ele ceda processos onde tem coceira, ao mesmo tempo que ele é asséptico e anti-inflamatório, vai reduzir aquilo que está inflamado. E o white orange, que é o laranja, ele é um cítrico, podemos utilizar outros também. Nós trouxemos aqui hoje o cítrico do laranja. Ele promove a limpeza como um todo, a gente sabe que os cítricos são desengordurantes por natureza, não é? Então, ele vai promover essa limpeza, essa asepsia no couro cabeludo e inibir o crescimento de fungos, além também de promover a vitalidade do couro cabeludo e dos fios. Então, é um óleo que pode ser usado com segurança e que deve entrar na nossa rotina como uma alternativa para a gente poder fazer uma variação. Então, quando a gente fala, né, sobre os óleos, por que utilizar os óleos no cuidado, no autocuidado dos cabelos e do couro cabeludo? Em linhas gerais, isoladamente ou fazendo essa composição entre os óleos e os óleos vegetais, eles vão estimular aí o crescimento, combater a queda, controlar a caspa, a oleosidade, acalmar o couro cabeludo que está irritado por nossas questões emocionais. Nós apenas estamos exteriorizando isso nessa área do nosso corpo, certo? E fica inflamado. E eles também podem gerar um processo de nutrição, de trazer brilho, elasticidade, maciez e oferecem, acima de tudo, um bem-estar emocional, porque tudo que nós estamos colocando na nossa pele, de boa qualidade, o nosso organismo vai estar absorvendo e a nossa mente vai ficando mais calma, as emoções vão se aquietando e a gente vai conseguindo reduzir um pouco daquele estresse que hoje já está se virando, se tornando crônico, né? Nós entramos aí numa seara na nossa vida de quase que achar comum hoje o processo do estresse crônico, do estresse oxidativo. Um pouco faz parte da nossa natureza, mas esse excedente que nós estamos vivendo é muito prejudicial.
E aí aqui nós vamos trazer, opa, saiu duplo ali duas vezes a aplicação. A gente vai trazer algumas receitinhas que são referência. Não peguem apenas como essas receitinhas como verdades absolutas. Você tem a capacidade de identificar como está o seu corpo, como estão os seus cabelos, quais as reações que mais te incomodam no couro cabeludo e aprender de uma forma não pejorativa, mas leve, brincar com os óleos essenciais sabendo um pouquinho sobre as características de cada um, para que você possa usufruir dos benefícios. Então, aqui é uma referência que eu trouxe para 10 ml, que é aquele vidro fininho que a gente compra com um rolãozinho, que a gente pode preparar para fazer uma aplicação direta no couro cabeludo. Então, para um vidrinho de 10 ml, uma média de 5 gotas está de bom tamanho. E aí você vai fazer a sua medida. Então, de novo, aqui eu estou trazendo referências, mas não são verdades exatas e definitivas. Então, de que forma eu posso gerar um bom blend para acalmar o meu couro cabeludo? Usando lavanda, o cedro e o copaíba, certo? E o óleo aqui escolhido é o semente de uva. Quando a gente fala de doTERRA, né, a gente só tem o óleo de coco aqui no Brasil e esperemos que em breve chegue também o óleo de rícino, que já tem na doTERRA Estados Unidos. Mas o ideal, o bom deles, do óleo essencial não, o óleo de coco, é que ele não é gorduroso. Então a gente consegue usar com mais facilidade. Mas um bom óleo de semente de uva, que seja prensado a frio, ou de jojoba, conforme a gente colocou, todos aqueles lá foram colocados no início, também você pode fazer um blend que, utilizando ele como um carreador, que você vai ser muito bem sucedido. Aí nós temos aí para fortalecimento capilar. Então a gente colocou o ylang-ylang, o cedro, o pepper, certo? Aí nós temos aqui uma outra composição, que é para a vitalidade. Então, a gente sugere o white orange, o patchouli, peppermint. Para a questão de limpeza e detox, o melaleuca, o white orange e o rosemary. E aí, de novo, sempre assim, para 10 ml, 5 gotas, que já vai ser possível ter um resultado bem eficaz. Outro blend, antiquedas. Então, eucalipto, cedro e rosemary. E aqui a gente coloca a calêndula para ajudar a dar uma acalmadinha no couro cabeludo. Mas pode ser o óleo de coco doTERRA em 100%, que o resultado vai ser muito eficaz também. Aí nós temos o de hidratação profunda, que é o ylang, franklin e o gerânio, que são aí óleos muito poderosos, conforme a gente já trouxe um pouquinho aí atrás. Mas como é que eu vou utilizá-los, não é? Então, assim, quando a gente faz o rolãozinho, a gente pode e vai utilizar no couro cabeludo, a gente diz que é uma umectação capilar. Eu posso estar utilizando direto o rolãozinho no meu couro cabeludo, faço uma massagenzinha e posso dormir e no dia seguinte lavar o cabelo. Ou, se eu vou estar em casa, vou ficar no fim de semana, eu posso deixar agindo por 30, 40 minutos e depois fazer a minha lavagem habitual. Então, isso quando a gente utiliza no couro cabeludo. E por isso que é importante estar diluído, não é? No óleo de coco ou em outro óleo, para que a gente possa fazer com que essa aplicação não interrompa, não entupa, né? Faz um entupimento nos folículos. Então, utilizando o rolãozinho, é uma quantidade sempre suficiente e segura para que você possa depois fazer uma massagem no couro. E a gente também pode utilizar esses óleos em máscaras e shampoos. No caso de shampoo, é utilizar direto o óleo mesmo. Eu, particularmente, não me agrada muito essa ideia. Por quê? Porque os shampoos, eles normalmente são muito densos. E para você ter uma mistura bem eficaz, você tem que tirar o shampoo do frasco, misturar bem os óleos essenciais que você quer ali colocar e depois voltar o shampoo dentro do frasco. Caso de máscara, a máscara já é mais acessível, porque você vai fazer uma mistura com um bom
um creme, um que seja menos possível que tenha os fitolatos aí, os sulfatos e tudo mais, certo? O mais neutro possível. doTERRA tem, poderia até ter trazido aqui também o creme hidratante aí neutro que a doTERRA tem, que é possível fazer máscara com ele também, e utilizar a mesma mistura ali direto para aquele uso pontual. Você pode até utilizar 5 gotinhas para uma ação eficaz ali de uma vez, de uma única vez estar utilizando, certo? E aí também pode fazer essas misturas para finalização de pontas, visando o quê? Brilho e proteção, para que a gente garanta uma maior maciez, um selamento das pontas, e aí é pouquinho, é sempre pouquinho, certo? Se você vai fazer depois até de ter lavado o cabelo. Eu tenho o hábito de colocar sempre uma gotinha do óleo de coco, ou de lavanda, ou de gergelim, de gerânio, para poder fazer a minha finalização depois que eu faço uma escova, depois que eu seco o cabelo. Eu gosto. E às vezes utilizo antes também. Então, cabelos sempre vão ficando macios, maleáveis, com brilho e cada vez mais saudáveis, né? Ao impacto, por exemplo, de um secador ou de uma chapinha, de um babyliss, enfim, quando há um aquecimento muito grande dos fios, não é? E você pode também fazer loção, né? Eu tô com o meu vidro aqui tá vazio, mas esse meu vidrinho aqui, ó, ele tá até sujo. Não sei se dá para ver porque acabou a minha loção. Eu gosto também de utilizar essas misturas para poder fazer uma loção e que aí vai também da quantidade, do volume, no vidro grande, você vai fazendo, duplicando, triplicando a quantidade de óleos. E no caso de loção, a gente não põe o óleo carreador, e sim a água mineral e uma ou duas colheres de álcool de cereal. Isso vai fazer com que você pode utilizar várias vezes na semana, não precisa lavar o cabelo, porque a loção vai ser uma aguinha de uma forma muito simplória, mas uma aguinha muito potente, porque ali nós temos óleos poderosos, né, produtos ali, uma química muito poderosa natural, para ajudar também na saúde capilar. Aí a loção é mais para a questão mesmo da saúde do couro cabeludo, certo? Para evitar quedas também e tudo mais, né? A seborreia, a caspa e a própria controle de oleosidade. Bem, aí aqui então, quando a gente vai trazendo, a vontade é ter todos eles, não é? Então eu trouxe aqui uma referência de valores, que são os óleos que nós temos na doTERRA. Esse aqui é o valor, preço dele cheio, que a gente, se você entrar no site normal da doTERRA, é esse produto que é esse valor que você vai encontrar. Mas a gente sempre diz, né, que tem uma forma mais inteligente, que a compra mais inteligente é comprar com 25% de desconto, que é essa coluninha aqui. Então, quando a gente compra, quando a gente se credencia na doTERRA, a gente consegue fazer todas as compras com 25% de desconto. A gente ainda tem a vantagem de, além de comprar com 25% de desconto, gerar pontos de fidelidade. E com esses pontos, na medida em que eu vou fazendo um volume de compras e, consequentemente, eu vou acumulando pontos, eu posso pagar os meus produtos até com 70% dos pontos que eu gero, que foram gerados ao longo dos meses. Isso também é bem interessante. Ainda eu tenho a possibilidade de todo mês, na medida em que eu faço um pedido mínimo, eu posso conseguir um produto gratuito no mês, porque todo mês a doTERRA disponibiliza um produto gratuito para que você possa levar para casa e conhecer os óleos essenciais, ampliar a sua gama de óleos, né, o leque de opções, para cuidar da sua saúde de uma forma mais holística, mais integral. Além disso, quando você compra uma quantidade, você se credencia com uma quantidade mínima de 100 pontos, que nós falamos, 100 PVs, você não paga a taxa de cadastro, que é R$ 48. Senão, se você disser, olha, eu vou querer só o frankincense, ou eu vou querer só o gerânio, você vai pagar uma taxinha de R$ 48. Ainda assim, vale a pena, porque sai mais em conta do que se você estivesse pagando o preço cheio, que é um preço geral para quem não é credenciado na doTERRA. Além disso, você vai ter o suporte de uma equipe que está pronta e preparada para poder te orientar.
Você vai ter uma consultoria de bem-estar personalizada dentro da sua necessidade, por isso que ela é personalizada, acesso a cursos e a produtos online, e muita a maioria deles, praticamente todos eles, a Doterra oferece gratuitamente, e um grupo de WhatsApp também que vai te ajudar nas dificuldades. Porque muitas vezes a gente fazendo parte de um grupo que é específico para isso, é onde a gente aprende com a dúvida dos outros. Então é um aprendizado natural e muito rico. E cada vez que a gente aprende, a gente vai deixando os remedinhos e a farmácia lá de lado, do lado de fora da nossa casa, certo? Além disso, a doTERRA possibilita presentes incríveis para quando você se credencia. No mês seguinte do seu credenciamento, se você faz uma compra mínima aí de 50 PVs, que equivale a 250, R$ 300, você vai ganhar um expositor de óleos, de 12 óleos. Aí no outro mês, que é o segundo mês, um óleo essencial de 5 ml, um óleo surpresa. No terceiro mês, um difusor. E para quem tem difusor doTERRA, sabe que não existe difusor melhor que os difusores doTERRA. Eles têm uma gama, eles têm uma gama não, eles têm uma altura daquele jato que difunde o óleo essencial é muito maior do que a maioria dos difusores do mercado. Então, ter um difusor da doTERRA é algo muito valioso e você tem a possibilidade de ganhá-lo gratuitamente a partir do mês seguinte do seu cadastramento, certo? Mas existe uma outra fórmula também, que a gente diz que ela é a mais vantajosa, que é adquirindo esse kit de início rápido. Por quê? O kit de início rápido, ele vem com 8 óleos, que são os óleos mais consumidos, mais utilizados no mundo. E dentre esses óleos, embora eu não tenha trazido nada, uma explicação sobre o Deep Blue, que é um blend maravilhoso para dores articulares e musculares, o próprio On Guard, que é um blend da imunidade maravilhoso, o Zengest, que é um outro blend que cuida das questões digestivas, ele contém aqui praticamente 6 óleos, não, 5 óleos, que são diretamente esses que cuidam dos cabelos e saúde capilar, que é o lavanda. O lemon você pode considerar como se fosse o white orange. Você não tendo white orange, pode inserir o lemon, o peppermint, o melaleuca e o copaíba. Então, deste kit aqui, você tem a possibilidade de pagá-lo. O valor dele é 884, mas aqui ele tem 39% de desconto e ele vem já com um óleo de coco de 30 ml. Quer dizer que ele está pronto para você utilizar. Desses 8, 5 na saúde capilar nos fios do cabelo. E o valor dele é 884 e você tendo os 39% de desconto nesse kit, você vai pagar somente 547. E ainda pode ser feito pagamento em 3 vezes. Mas um detalhe, se você inserir, por exemplo, um ylang-ylang, que é um óleo bárbaro, que a gente já falou sobre ele para a saúde capilar, você vai, sua compra vai ficar acima de R$ 600, porque ele é 92, se eu não estou enganado. Então, na doTERRA, quando você faz uma compra acima de R$ 600, você pode pagar em até 6 vezes. Então, praticamente vai ficar aí 6 parcelas de R$ 100. Então, é uma possibilidade bem interessante para você que tem buscado sair da carga tóxica, buscando no natural alternativas de compor a sua saúde integral, de olhar para você de uma forma holística, de cuidar dos cabelos, que são o nosso cartão de visita, que é uma forma como a gente se expressa e como a gente se mostra para o mundo. Então, essa era a ideia da gente trazer aqui hoje essa apresentação para estimular você a utilizar produtos de forma mais natural para que a saúde, de uma forma geral, agradece, né? Então, eu também agradeço pela presença de todos aqui e vamos dando aqui por encerrada o nosso encontro. Eu vou fazer uma pausa na gravação para saber se alguém tem alguma dúvida.